Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, o que a gente tem que entender? Vocês já entenderam como é que é o organograma inicial, básico? Estou no início ainda, tá certo? Vamos falar um pouquinho de Conselho Monetário Nacional, CGPC e CNSP, tá ok? Na verdade, a gente ainda tem umas outras coisas para falar sobre esse assunto. Vamos voltar um pouco. Se eu pegar esses órgãos, os que estão de azul, ou seja, Bacen, CVM, SUSEP e SPC, a parte de cima, está de preto, CMN, CNSP e CGPC são órgãos. Não tem personalidade jurídica própria, basicamente são reuniões, ok? A gente tem que entender os membros, enfim, entre outras coisas. Quando eu penso em Bacen, CVM, SUSEP e SPC, esse aqui sim, são entidades que possuem personalidade jurídica própria. Elas são o quê? Elas são autarquias, com exceção da SPC. A SPC é uma secretaria, ou seja, na sua empresa você tem departamentos, não concorda? Existem os departamentos da empresa. Existe o departamento de compras, o departamento de vendas. Aqui existe o departamento, eu vou passar o departamento aqui da parte da gravação, a parte de delivery, que é a parte que vai mandar para vocês os vídeos que quando vocês pedirem, tá certo? Então, as empresas elas são segmentadas. Os ministérios também. E o Ministério da Previdência Social é segmentado. E um dos segmentos dele, uma das parcelas dele, é a Secretaria de Previdência Complementar. A Receita Federal é uma parcela, o Tesouro Nacional é uma outra do Ministério da Fazenda e é a mesma coisa a Secretaria de Previdência Complementar. Então a Secretaria é um órgão. Ela não tem personalidade jurídica própria. Já tentaram fundar uma autarquia para ser a autarquia que ia efetivamente fazer a fiscalização dos fundos de pensão. Chamava Previc. Mas fizeram uma medida provisória. Essa medida provisória caiu, tá certo? Na hora da votação eles votaram contra, ela caiu a medida provisória, então voltou a ser SPC, tá ok? Tá. No Bacen, CVM e SUSEP nós temos autarquia. Na CVM e na SUSEP, nós podemos chamar essas duas instituições de autarquias especiais. E o Bacen não, o Bacen é uma autarquia. O que caracteriza a CVM e a SUSEP como autarquias especiais e não caracteriza o Bacen como tal? É o seguinte, presidente e diretores da CVM e da SUSEP, eles têm mandato fixo. Eles têm um prazo que eles vão ficar lá dentro. Eles não podem ser demitidos ad nutum, ou seja, se o presidente da República ou o ministro da Fazenda acordar de mau humor no dia, ele não pode mandar o presidente da CVM embora e nem o presidente da SUSEP. Por quê? Porque essas pessoas estão lá para cumprir um mandato. E isso é uma agência, isso é uma autarquia especial. As agências, em geral, são autarquias especiais. No caso do Banco Central, ele acordou e está bravo com o presidente. Rua para o presidente. Pode? Pode. No Bacen pode ter demissão ad nutum, seja de diretor, seja da presidente. Na SUSEP e na CVM, não. Na SUSEP e na CVM, o que a gente tem é, você tem sim a demissão, mas em casos específicos. Eles podem sair se pedirem demissão, se pedirem as contas, ou na instauração de um PAD, tá certo? Enfim, são casos específicos que você tem a demissão. Não é porque o presidente quer, porque o ministro quer que eles vão ser demitidos. Assim não vale, tá ok? Assim não vale, nem para a CVM, nem para a SUSEP. Vai para o Bacen por enquanto vale, tá? Existem estudos, só que, como eu disse a vocês, a Constituição, no artigo 192, ela obriga a lei complementar para fazer essas mudanças. Logo, essa mudança tem que ser uma mudança feita por lei complementar, o que não é algo trivial. Para quem não sabe, lei complementar é uma lei que exige um quórum mais específico, tá certo? Um quórum mais potente, na verdade, das casas, do Congresso, né? Das casas, Senado e Câmara, para você conseguir passar a legislação. Então eu tenho um quórum, ou seja, um número de pessoas maior tem que votar a favor, senão a legislação não passa. Então, é mais difícil. E é mais difícil, existem alguns receios aí também. Tá bom. Então, a gente tem aqui o CMN, CNSP, SPC, Bacen, CVM e SUSEP. Vamos passar para a página seguinte, porque eu vou tirar
Vamos colocar aqui do jeito que estava. Ministério da Fazenda. A gente vai começar a pendurar um monte de gente aqui. Ministério da Previdência e Assistência Social. Então eu quero deixar aqui um pouco mais clean, tá certo? A gente coloca aqui Conselho Monetário Nacional. CNSP e CGPC. O Ministério da Fazenda está ligado ao Conselho Monetário, ao CNSP e esse está ligado ao CGPC. Embaixo a gente tem Bacen, CVM, SUSEP e SPC. Tá. Alguns órgãos, algumas empresas, algumas instituições são interessantes de serem colocadas aqui nesse nosso organograma. Tipo, IRB. IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil. É claro que vem ocorrendo mudanças. Mas onde é que o IRB está localizado aqui? Vamos colocar o IRB aqui. Tá. O IRB, minha galera, na verdade, ele tem o seu presidente designado por quem? O seu presidente é designado pelo ministro da Fazenda. Então, administrativamente, ele está vinculado ao ministro da Fazenda. Mas observem, o ministro da Fazenda é uma pessoa que faz parte do CNSP. Ele não só faz parte do Conselho Nacional de Seguros Privados, como ele é o presidente do CNSP. Tá ok? O IRB mexe com resseguro. As normas de resseguro são emanadas por quem? Pelo CNSP. Então, olha que coisa estranha. Administrativamente, o IRB está ligado ao Ministério da Fazenda, porque é uma sociedade de economia mista. É uma empresa que tem parcela pública e parcela privada. Sendo ela uma sociedade, sendo esse instituto uma sociedade de economia mista, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que um dos maiores acionistas do IRB é o governo federal. E, portanto, ele fica vinculado ao Ministério da Fazenda. Tá bom. Ele mexe com quem? Ele mexe com o resseguro. Quem é que faz as normas do resseguro? O CNSP. Então, na hora que o CNSP faz as normas do resseguro, o IRB passa a ser o quê? Vinculado ao CNSP no que diz respeito a quê? A regulação. Ótimo, no que diz respeito à regulação, o IRB está vinculado ao CNSP. Mas lembre-se, o presidente do IRB é colocado pelo ministro da Fazenda. Mas o próprio ministro da Fazenda é o presidente do CNSP, que ele cria as normas de regulação para que o IRB cumpra. Espera aí, né? E quem fiscaliza se o IRB está cumprindo? A SUSEP. A SUSEP fiscaliza. Então a fiscalização é de quem? A fiscalização é da SUSEP. Só que a SUSEP, ela está vinculada a quem? Ao CNSP, que é vinculado ao ministro da Fazenda. Quem é que designa o presidente da SUSEP? O ministro da Fazenda. Estranho, né? Diferente. Mas é assim que o IRB está colocado. O IRB está daquela forma. Tá ok? A gente tem que colocar o IRB como um agente à parte. Tá. César, existem mais alguns agentes que estão assim fora do padrão, que são agentes especiais? Existe. E tem exatamente esse nome. São os agentes especiais. Especiais porque eles não conseguem se enquadrar nos requisitos básicos de outros agentes. São eles: BNDES e subsidiárias, BB, Caixa
BASA, BNB e BRDS. Tá bom. Quem são essas instituições, César? Olha, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vocês vão ver que existe um tipo de banco que chama Banco de Desenvolvimento. A minha pergunta é, o BNDES é Banco de Desenvolvimento? A resposta é não. Guardem, não é Banco de Desenvolvimento. BNDES não é Banco de Desenvolvimento. Repita 10 vezes, BNDES não é Banco de Desenvolvimento. BNDES não é Banco de Desenvolvimento. BNDES não é Banco de Desenvolvimento. Por que, César? Não chama Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Sim, chama. Só que a norma de Banco de Desenvolvimento diz que para um banco ser banco de desenvolvimento, ele tem que ser um banco estadual. Ele não pode ser federal. E ele tem que se chamar Banco de Desenvolvimento do Estado fulano de tal. Por exemplo, eu conheço dois. Existem acho que 6 ou 7. 5 ou 6, na verdade. Existe o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG. Existe o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia. Esses dois existem. Nem todo estado tem o seu, mas existem os dois bancos de desenvolvimento. O BNDES, minha galera, nesse caso específico, ele não pode ser considerado Banco de Desenvolvimento, porque ele é o quê? Ele é nacional. O fato dele ser federal o tira da característica de Banco de Desenvolvimento. Ele até possui uma carteira de Banco de Desenvolvimento. Ele está vinculado a quem? Ele está vinculado ao Ministério da Fazenda? Não, ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao MIDIC. O BNDES está vinculado ao MIDIC, tá? Só que nas operações que ele faz como banco, ele está vinculado a quem? Ele está vinculado ao Bacen. Então, o MIDIC vai decidir quais os setores, enfim, onde é que o dinheiro vai. Na operação, o Bacen vai lá e fiscaliza se ele está operando como um banco qualquer. Ele tem que cumprir Basileia? Tem. Vocês vão ver mais na frente o que é Basileia. Ele tem que cumprir Basileia sim. O BNDES tem que cumprir Basileia, ou seja, ele não pode sair emprestando mais do que ele tem. Na verdade, ele vai pegar a quantidade de dinheiro que ele tem, tá certo? E vai emprestar até... ele vai colocar para cada 11 reais que o governo colocar, ele pode fazer 100 de operação de crédito. Isso é Basileia. O efeito multiplicador. Se você não conhece isso, dê uma olhada nas aulas de macroeconomia e sistema monetário. Lá vai estar explicando tudo isso. É interessante para quem está fazendo Banco do Brasil e Caixa, dá uma olhada nessas aulas, tá ok? Então o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não é Banco de Desenvolvimento. Banco do Brasil e Caixa estão ali por quê? Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa, eles estão ali porque eles são agentes diferentes do resto. Por quê? Porque, na verdade, o Banco do Brasil e a Caixa, eles são bancos, tá certo? Na verdade, o Banco do Brasil é banco, a Caixa não é banco, a Caixa não é considerado banco, só que eles sofrem muita influência do governo. O Banco do Brasil com relação à política agrícola e a Caixa Econômica Federal com relação à política habitacional. Então, por esse fato, por eles sofrerem muita influência do governo, eles são considerados agentes especiais. BASA, BNB e BRDES, a gente vai ver mais à frente sobre eles. E por que eles são agentes especiais? Porque eles são agentes que possuem, em princípio, em tese, uma carteira de desenvolvimento, se parecem com bancos de desenvolvimento, mas não são. Exatamente pelo fato de não serem bancos o quê? Exatamente pelo fato de não serem bancos estaduais. Eles são bancos regionais. O BASA é o Banco da Amazônia. Não é o banco do estado do Amazonas, é o Banco da Amazônia. É a Amazônia legal. Pega o norte, uma parte do centro-oeste, né? Pega o Mato Grosso, pega uma parte do Maranhão. O BNB é o Banco do Nordeste. Esses dois bancos, eles têm carteira comercial. Você pode depositar dinheiro lá e levar cheque para casa. O BNB pega a região Nordeste e pega o Vale de Jequitinhonha em Minas Gerais. E o BRDES pega os estados do Sul. Então são bancos com características de banco de desenvolvimento, mas não são bancos de desenvolvimento porque eles não são o quê? Eles não são estaduais, eles são bancos regionais. Exatamente pelo fato de eles serem bancos regionais, eles não podem ser caracterizados como banco de desenvolvimento. Ficou claro, galera? Tá tranquilo? Então, 6 agentes especiais e a gente vai ter que tratar a característica de cada um deles separadamente.